O preço do livre-arbítrio é você ter que lidar com as consequências das suas ações. O preço de ser livre é que você é responsável por todos os resultados. Por isso que a maioria das pessoas não faz o que tem que ser feito, prefere culpar os outros e se julgar como vítima. São sempre as coitadinhas, as sofridas, e sempre focam e pensam pelo lado negativo. Porque elas sempre vão ser vítimas na vida delas. Porque se elas pararem para pensar e aceitarem que elas são livres, elas vão se deparar com a responsabilidade e com o peso de que elas têm que lidar e elas são responsáveis por tudo que acontece na vida delas. E a maioria das pessoas não vai estar disposta a assumir que todos os resultados que ela tem, tanto os bons quanto os ruins, são culpa dela. E por isso muita gente fica se fazendo de vítima a vida inteira. Sempre tem alguém contra ela, sempre pra ela é tudo mais difícil. Sendo que na vida as dificuldades vão estar aí pra todo mundo, independente do que acontecer. É óbvio que tem gente que é mais simples, mas isso é consequência das ações de uma outra pessoa. Mas aí vai de você. A única coisa que você pode fazer com relação às coisas que estão fora do seu controle é a forma como você vai lidar com elas e reagir a elas, como você vai viver a partir daquilo. Se você tem o estoicismo na sua cabeça, toda coisa que acontece com você no seu dia a dia, na sua vida, que não acontece por culpa sua, tipo, você não tem controle sobre aquele acontecimento, você não deve se preocupar ou se deixar abalar por causa disso, porque se você não tem controle, não faz o menor sentido você se afetar por aquela coisa. E o que é que está sob seu controle? O que você tem controle sobre? Sobre si mesmo. Simplesmente isso, só isso. A única coisa que você pode controlar é a si mesmo. Então, o que você deveria focar para você conseguir melhorar e se desenvolver? Você precisa focar em aprender coisas novas, certo? Entender a si mesmo, saber quem você é, o que você gosta, o que você não gosta. Com relação aos outros, você deixa bem claro o seu limite, as coisas que você acha tudo bem, as coisas que você não acha. E para você conseguir declarar esse limite, coisas desse tipo, você precisa saber conhecer a si mesmo, né? Você tem que conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então é muito importante você parar, pensar, meditar, escrever e refletir sobre isso. Tentar entender em cada tipo de situação adversa que acontece na sua vida, você pensar em tirar alguma coisa positiva. Deixa eu dar um exemplo. Se em um relacionamento que durou um tempo, durou 2 anos, acontece de chegar um momento em que você termina, em que esse relacionamento não vai dar mais certo e você termina. Normalmente tem diversos motivos para isso ter acontecido, certo? Se você quer que o seu próximo relacionamento, caso você queira ter um próximo relacionamento, seja melhor do que esse, você tem que refletir sobre as coisas que aconteceram nesse relacionamento que acabou, se questionar quais foram os seus erros, quais foram os seus acertos, e da próxima vez tomar atitude com relação a isso, certo? Melhorar nos seus problemas e aumentar os seus acertos. Então, com relação a qualquer tipo de problema, você pode ver como uma oportunidade de aprender e melhorar. Então, nesse caso, para você conseguir entender que você pode aprender e melhorar com qualquer tipo de situação, você não pode se achar vítima, certo? Você não pode, tipo assim, aconteceu algo contra mim, é tudo culpa da outra pessoa, que os astros estão aliados contra mim e ninguém gosta de mim, que não sei o que tramaram contra mim, planejaram.
Ninguém tá se importando com você, velho. Cada um tá cuidando da sua própria vida e a maioria tá pensando exatamente que nem você. A maioria tá pensando que os outros tá pensando dela. Então, tipo, ela não tá pensando de você. Ela não tá nem aí em você, pra você, ela não... A maioria das pessoas que acontece qualquer coisa com você não vai lembrar de você depois de 2 minutos, não vai lembrar do seu rosto, não vai lembrar de que você existe, cara. Muita gente tem vergonha de falar com os outros na rua, por exemplo, ou vergonha de qualquer tipo de situação que aconteça na vida dela, e aí fica sofrendo por causa de coisas simples, sendo que, tipo assim, aconteceu alguma coisa que você considerou vergonhosa, você tropeçou na rua, você começa a ficar nervoso, começa a esquentar o corpo, né? Você fica todo vermelho. Mas você para pra pensar, pô, a pessoa que viu você tropeçar, se ela se importou, ela deu uma risada, vai. E depois disso, ela já voltou pro celular dela, ou voltou a pensar nos problemas da vida dela. A pessoa não tá se importando porque você tropeçou na rua, ela não vai ficar pensando naquilo o tempo todo. Só quem vai pensar é você, se você não souber que a pessoa não tá nem aí pra você, né? Quando você passar alguma coisa que você considera vergonhosa, saiba que ninguém vai lembrar de você logo depois de 2 minutos. Ninguém vai lembrar da sua existência, cara. Então é muito mais simples você viver assim. Tá, voltando pro assunto original, que eu não sei nem como é que eu cheguei nisso. Mas, voltando pro assunto original de que se você... Qualquer coisa que acontece de ruim na sua vida, não necessariamente é ruim. É só você tem que começar a ver as coisas pelo lado positivo. Porque aquilo que você dá a sua atenção, cresce. Aquilo que você planta, você vai colher, certo? Então, se você focar o seu cérebro sempre nas coisas positivas, por exemplo, aconteceu algo que você normalmente consideraria como um problema. Se você começar a ver como uma oportunidade e aconteceu algo de errado, e aí você pensa assim, o que eu posso aprender com isso para que da próxima vez isso não dê errado, né? Porque agora você já tem a experiência. Então, aquele problema foi uma oportunidade de você aprender isso. Para você saber conseguir ter essa oportunidade de aprender com um problema, você precisa assumir que você é responsável pelas suas reações. Você é responsável pelos seus resultados. Se você ficar pensando que você é a vítima, que tá tudo contra você e que você é impotente, aquilo que você planta, você colhe. Você vai ser impotente, você vai ser a vítima. Tipo, óbvio que você não vai ser realmente, na verdade pura, a vítima. Só na sua cabeça. Mas se você for viver pensando assim, a única coisa que você controla é a si mesmo. E se o seu controle sobre si mesmo é se rotular como a vítima, é isso que você vai ser. E aí você não vai ter... Pensa comigo. Eu prefiro ser responsável pelas minhas ações e responsável pelos meus resultados, tanto bons quanto ruins, porque nos ruins eu aprendo com os meus erros e nos bons eu fui o responsável por aquilo, certo? Agora, se você, sempre que acontece algo de ruim na sua vida, você culpa os outros ou você justifica com alguma coisa exterior que não seja a si mesmo, aí você tá tentando se afastar ou se esconder ou fingir que não sabe que você é responsável pelas suas ações. E aí que tá. O peso da liberdade é você assumir que você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Porque eu vejo muita gente sendo vítima, tipo assim, tipo, acontece qualquer coisinha simples, é coisinha simples assim, que acontece. A pessoa cria um cenário na cabeça dela como se tivesse uma outra pessoa tramando contra a vida dela, como se tivesse uma outra pessoa que quisesse o mal pra ela. Sendo que não é assim, cara. As pessoas estão cada uma focada na sua própria vida. E as que fazem o mal de forma proposital é aquilo que eu acabei de falar. Aquilo que você vai plantar, você vai colher. Então se o cara fez mal pra você, relaxa. Que ele vai com certeza colher aquilo ali que ele plantou. E é isso aí que eu queria dizer. Se você pensa de alguma forma parecida ou esse vídeo te despertou algum pensamento, alguma
alguma coisa que faça refletir, coloca aí nos comentários. Essa reflexão minha aqui agora foi de um comentário de um cara. E aí eu respondi pra ele que as pessoas se rotulam como vítimas, porque o peso da liberdade é assumir que os seus resultados e as consequências das suas ações são culpa sua. Assuma a culpa das suas coisas, de tudo. Você é culpado de tudo que acontece na sua vida. E coisas que não estão dentro do teu controle, você não deve se preocupar, que não faz o menor sentido. Isso é estoicismo. Um beijo. Deixa aí nos comentários e faz tudo que tem que fazer aí. Um beijo.